Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Convido o deputado Marcelo Freixo para que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 56ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 25 minutos. Presidente, há número legal? Há 29. Mas aqui no plenário, o que vale é o plenário ou o painel? É o plenário, né? A mesa aqui. O que vale é o plenário. Vale é o plenário. Mínimo 7. Exatamente, mínimo 7. Mínimo de 7 no plenário. Deputado Zaqueu, aqui presente. Deputado Marcelo Freixo, deputado Valdec. Enfermeira Rejane. Deputado Carlos Mink. Deputada Daniele Guerreiro. Enfermeira Rejane, está onde? Tá ali. Tá ali. Aí, 6. 7. E eu, 7. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 2939 de 2014, autoria da deputada Cidinha Campos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. O projeto recebeu uma emenda, retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 2954 de 2014, autoria da deputada Cidinha Campos, que altera a lei 5.131 de 14 de novembro de 2007. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei 1472 de 2012, de autoria do deputado Robson Leite, que institui o Cultura Viva, Programa Estadual de Cultura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 60 emendas e retorna às comissões. Em discussão, projeto de lei 2617 de 2013, de autoria do deputado Luiz Martins, que dispõe sobre a proibição do uso de hidróxido de amônio em alimentos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação a emenda da Comissão de Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão, projeto de lei 662 de 2015, de autoria da deputada Tânia Rodrigues, que dispõe sobre a obrigatoriedade no Estado do Rio de Janeiro de adaptação de eventos realizados ao ar livre às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Pela ordem, deputada enfermeira Rejane. Então, senhor presidente, só para informar a casa e Vossa Excelência também, em relação à Secretaria Estadual de Saúde, que trabalha com as organizações sociais e todo mundo acompanha esses contratos. Eles seguiram uma orientação para botar na contratualização dessas OS, garantir tanto a jornada de trabalho de 30 horas, quanto a lei do descanso, que é uma lei aprovada aqui dentro da casa. Como também, a relação piso-jornada de trabalho também é aprovado aqui na casa. Então, isso é um avanço e a gente queria aqui matricular que a gente fique antenado e de olho para que as organizações sociais não flexibilizem a nossa lei de piso salarial aprovada aqui dentro dessa casa. Porque a preocupação é eles colocarem a jornada de trabalho e flexibilizarem o piso salarial. Então, queria pedir também o apoio de Vossa Excelência para que a gente fique de olho nesses contratos de organização social, que além de todos os outros problemas, podem burlar
uma lei aprovada aqui dentro da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigado, deputado enfermeira Rejane. Projeto de lei 1721, 2016, de autoria do deputado Jair Rodrigues e tio Carlos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeiro, retorna em segunda. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado tio Carlos, Presidente, autores. eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse dar coautoria ao nobre deputado Waldeck Carneiro desse projeto. O presidente solicita à Secretaria da Mesa que proceda à solicitação do deputado autor, deputado tio Carlos, que inclua o deputado Waldeck Carneiro como coautor. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei 1864-2016, de autoria do deputado Wagner Montes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Defesa do Consumidor. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução... Não, perdão. O presidente chama os trabalhos da ordem. Projeto de lei 2619-2017, de autoria do deputado Aramis Brito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Declara Mangaratiba como município de interesse turístico. Em discussão única, projeto de resolução 737-2018, de autoria do deputado Coronel Jairo. Concede medalha de tiragente ao Major do Exército Brasileiro Carlos André dos Santos Meirelles de Andrade. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Senhores que aprovam a resolução, aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução 738-2018, de autoria do deputado Iranildo Campos. Concede medalha de Tiradentes e respectivo diploma ao doutor Leandro Botelho dos Santos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam a como estão, aprovado para promulgação. Projeto de resolução 740, 2018, de autoria do deputado Zeidan Lula. Concede medalha de Tiradentes e respectivo diploma à professora Márcia Angelita Tiburi. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam a como estão, aprovado com registro de voto contra, deputado Flávio Bolsonaro. Vai à promulgação. Projeto de resolução 741-2018, de autoria do deputado Conde Bittencourt, concede medalha de Tiradentes e respectivo diploma ao professor André Fernandes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 747-2018, de autoria do deputado Figueiredo. Concede medalha Tiradentes e respectivo diploma à senhora Janaína Ribeiro Lopes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 748-2018, de autoria do deputado Renato Cosolino, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma à atleta de tiro com arco recurvo, Ana Luísa Caetano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam a resolução, aprovado, vai à promulgação. Em indicação legislativa 271-2018, de autoria da deputada enfermeira Rejane. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores que aprovam a resolução, aprovado, vai à publicação. Requerimento 437-2018. Voto contra o projeto anterior. A indicação? A presidência registra votos contrários dos deputados Marcelo Freixo e Flávio Serafini. Requerimento 437-2018, da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 503-2018. Em discussão. Não havendo querer discutir, em votação, aprovado. Requerimento 438-2018, da autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 359-2017. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Requerimento 443-2018, de autoria do deputado André Siriano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado.
Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1955/2013, retirado de pauta a pedido do autor, deputado Paulo Ramos. Projeto de lei 812/2015, autoria do deputado Felipe Soares, que dispõe sobre concessão de incentivo fiscal às empresas que colaborarem de forma financeira com o Disque Denúncia. Para emitir, pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, para emitir parecer, deputado André Lazzaroni, Chiquinho da Mangueira, Gustavo Tutuca, Luiz Paulo, Rafael Pisciani, Carlos Mink. Parecer ao projeto de lei 812/2015, de autoria do deputado Felipe Soares, que dispõe sobre concessão de incentivo fiscal às empresas que colaborarem de forma financeira com o Disque Denúncia. Senhor presidente, parecer contrário. Parecer contrário. Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver contestação, vai a arquivo o presente projeto. Projeto vai a arquivo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Valdec. Queria apenas que Vossa Excelência registrasse que, em relação à indicação legislativa número 271 de 2018, para consignar o meu voto contrário. Presidência conseguiram voto contrário, deputado Valdec. A indicação legislativa de autoria do deputado Vermelho Rejane. E a minha abstenção, presidente. A abstenção do deputado Gilberto. Projeto de lei 2350/2017, autoria do deputado Tiaju. Senhor presidente, só um esclarecimento. Como é que Foi para o arquivo esclarecimento? mesmo? Foi para arquivo. E só para acrescentar, me chegou agora o parecer que tinha sido preparado pela assessoria do deputado André Lazzaroni, e realmente era pela ilegalidade, mostrando as leis em vigor e que chocam com as leis em vigor. Então, por coincidência, eu nem tinha essa base, mas coincide com o que o presidente da CCJ daria. Matéria vencida, deputado Mink. Projeto de lei 2350/2017, autoria do deputado Tiaju, que dispõe sobre destinação de 2% dos recursos arrecadados com multas da Lei Seca para a Fundação da Infância e Adolescência. Pendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado André Lazzaroni. Deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Gustavo Tutuca, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, parecer preparado pela assessoria da Comissão de Justiça, ela se baseia na Lei Federal 9503, tem o Código de Trânsito, que diz que essa receita tem uma destinação exclusiva. É exclusiva para sinalização, engenharia, policiamento, fiscalização e educação. Então, a lei federal dando a destinação dela, uma lei estadual não poderia dispor em contrário. Então, segundo a assessoria da CCJ, é pela inconstitucionalidade. Parecer pela inconstitucionalidade. Se não houver voto divergente, vai a arquivo. Deputados da comissão presente, Gilberto Palmares, Flávio Bolsonaro, Paulo Ramos. Presidente, Vossa Excelência pode designar Não, o não deputado... posso designar só na ausência. Tem deputados aqui presentes que podem dar Quem deputado está divergente. presente? Só Deputado tem um. Gilberto Palmares, deputado tá. Flávio Bolsonaro. Presidente, voto divergente. Senhor Voto presidente, divergente, deputado. quero mudar aqui meu voto. Posso mudar, senhor presidente? Ainda está em votação ainda. Está em votação ainda. Me diz aqui a deputada Tiaju que no Paraná, deputada Tiaju, que existe no Paraná uma lei nesse sentido e que está em vigor. Senhor presidente, deputado Mink, no Paraná, a lei, a destinação não é só de 2%.
de uma parte da arrecadação das multas, inclusive da lei seca, é destinada para o Fundo da Infância e Adolescência. O Paraná, ele é exemplo. Então, senhor presidente, eu mudo o meu parecer pela constitucionalidade. Agradeço. Como parecer emitido pela constitucionalidade, a presidência convida para emitir parecer pela Comissão da Criança e do Adolescente. Deputado Tio Carlos. O deputado Tia Ju é autora. Senhor presidente, o parecer é favorável, porém a emenda 1, queria favorável com a inclusão, através da emenda 1, porque além das crianças e adolescentes, a emenda propõe a inclusão de pessoas com deficiência. Então, meu parecer é favorável com a emenda. Pessoas com deficiência. Comissão de Orçamento, deputado Gustavo Tutuca, Chiquinho da Mangueira, Luiz Martins, Conte Bittencourt, Luiz Paulo, Rafael Pisciani, Gilberto Palmares. Senhor presidente, eu dou parecer favorável, acompanhando a opinião que foi expressa aqui pelo deputado Tio Carlos, de incluir na emenda pessoas com deficiência. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrou a discussão. Como a emenda de plenário, retorna às comissões técnicas. Antes, a presidência gostaria de justificar as ausências do deputado André Siciliano e Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que se encontram em Brasília, representando este parlamento e este Estado na discussão da recuperação de perdas da Lei Candir. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Daniele. Para justificar também a ausência da deputada Márcia Giovanni, que está com o pai hospitalizado, passou por uma cirurgia de catarata e ela está no hospital com ele. Perfeito. Nada mais havendo a tratar, na ordem do dia, passa-se ao expediente final. O presidente convida para que faça uso da tribuna como primeiro orador inscrito, deputado doutor Julianelli. Julianelli. Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados. Eu queria chamar a atenção dessa casa para a situação que está acontecendo no município de Volta Redonda, aonde, motivado por denúncia trazida por órgãos locais sobre a quantidade de escória siderúrgica acumulada na beira do Rio Paraíba do Sul. Essa escória siderúrgica é oriunda da CSN e está sob a administração de uma empresa americana chamada ASCO Metals. O que acontece? Primeiro, um descumprimento claro da legislação federal. Uma montanha de mais de 30 metros de altura, várias montanhas de mais de 30 metros de altura, de escória siderúrgica altamente poluente, está a menos de 100 metros do Rio Paraíba do Sul. Segundo ponto, não existe controle de contaminação do lençol freático. As obrigações que são decorrentes do acúmulo desse material químico, que seria a colocação de poços atingindo o lençol freático para se coletar amostras para ver se está acontecendo contaminação, não estão acontecendo. Terceiro ponto, os deputados e deputadas sabem que esse está sendo um verão extremamente seco em todo o Brasil e particularmente na região sudeste. Então, essa quantidade de escória siderúrgica, num clima muito ressecado, sem chuva, está causando uma poluição também atmosférica que tem afetado de uma maneira muito intensa a população de Volta Redonda e do seu entorno. Então, todos esses pontos eram de conhecimento do INEA,
que tem obrigação legal de fiscalizar e punir e coibir esse tipo de situação. Sendo assim, eu, a deputada Cidinha, a deputada Lucinha, fomos ao INEA, Secretaria de Ambiente e ao INEA. Lá ficou claro, senhores deputados, que o INEA não está fazendo aquilo que lhe compete. Entregou para o seu técnico na regional de Volta Redonda e não tomou conhecimento. Chama atenção, desde 2008, a licença sobre esse material, sobre a guarda desse material, está sendo renovada automaticamente, sem que se fiscalizem aquelas instalações, sem que se observe o que demanda a legislação federal sobre o assunto. Então, qual é o artifício que está sendo usado lá? 120 dias antes de vencer a licença, a empresa é obrigada a manifestar a necessidade de renovação da licença. Simplesmente, o INEA não comparece para fazer a inspeção, então, ocasionando legalmente a renovação imediata dessa licença. Isso, senhoras e senhores deputados, desde 2008. Nós estamos em 2018. Dá até para pensar que possa existir, senhor presidente, uma certa, vamos chamar assim para ser bem suave, uma certa vista grossa do INEA em relação ao que está acontecendo. Não imagino, senhor deputado, que uma licença possa ser renovada durante 10 anos sem a manifestação do órgão, sem que ele vá ao local ver se estão sendo cumpridas as exigências que ele mesmo teria que determinar. Deputado, permite a parte? Pois não. E muito correto, muito oportuna a sua denúncia. Agora uma pergunta, o senhor teria oportunidade de fazer essa reclamação oficialmente à nossa comissão? Nós temos uma comissão permanente na área de meio ambiente. Eu sou da comissão. Então está em casa. Então temos que fazer, se eu precisar do meu apoio, conta com o meu apoio, porque eu acho que nós temos que preservar o leito dos rios, as nascentes de água, as águas correntes do nosso estado. Isso aí é um crime ambiental dos mais graves. Obrigado, senhor deputado. Então, conseguimos aqui a autorização do presidente dessa casa, o deputado André Siciliano, e mesmo no período de recesso, fomos autorizados a fazer uma inspeção nas instalações da ASCO. A deputada Cidinha, por estar doente, não pôde ir. Fomos eu, a deputada Lucinha e o deputado Nivaldo Mulim. Senhores deputados, pasmem o que eu vou dizer. Fomos impedidos de entrar. Muita confusão, inclusive impedindo a própria representante, a própria procuradora do Ministério Público Federal, que estava junto com a nossa comissão e que também foi convidada por nós para fazer parte da inspeção. Foi proibida de entrar a imprensa, a TV Alerj, que documenta todas as ações da nossa comissão. Isso foi muito importante é muito importante ser colocado para todos entenderem o cerceamento das ações de uma comissão permanente da Alerj, autorizada pelo presidente dessa casa. Então, quando nós somos destratados aí fora e dizem que não fazemos a nossa parte, isso mostra claramente que nós fazemos sim a nossa parte. E muitas vezes somos bloqueados com, eu diria, uma certa conivência do INEA, que é o órgão do Executivo, que está, repito,
legalmente autorizado e tem um dever constitucional de zelar pelas questões ambientais nesse Estado. Inclusive, doutor Giulianelli, tinha autoridades também da cidade, os vereadores, os presidentes da Câmara, foi proibido de entrar. A TV Aleste nos acompanhou, a Band estava presente e não deixaram que entrasse, né? Lamentavelmente. E teve uma certa resistência para que nós pudéssemos entrar também, uma certa resistência, né? Estava o deputado doutor Giulianelli, deputada Lucinha e o deputado aqui, Nivaldo Molim. Com certeza. Vossa Excelência, como deputado atuante que é dentro da Comissão de Saneamento Ambiental, se deslocou até lá, com a grande dificuldade que é fora do seu domicílio, e viu claramente, né, o cerceamento da Comissão de Saneamento Ambiental no legítimo exercício das suas obrigações constitucionais dentro dessa casa. Mas a novela, senhor presidente, não acaba aí. Por conta desse impedimento dos vereadores locais, foi feita uma audiência pública na cidade de Volta Redonda, na Câmara Municipal de Volta Redonda, com a presença da Prefeitura, do Ministério Público, e mais uma vez estava presente a nossa comissão, aí nessa situação representada por mim e pela deputada Lucinha, e que, apesar de convidado, apesar de ser extremamente necessário, porque o órgão fiscalizador, simplesmente, senhor deputado Nivaldo Molim, o INEA não foi. O INEA não compareceu a uma audiência pública diante de um problema que Vossa Excelência viu lá, de enorme desgaste para a população, afetando seguidamente, vou terminar, senhor presidente, afetando seguidamente vários segmentos daquela população em relação à sua saúde. Então, em função disso tudo, está sendo construída aqui nessa casa uma moção de repúdio ao INEA, que nós vamos abrir para que os demais deputados avaliem e, se concordarem, assinem. E mais um ponto, terminando. Fui ao presidente do GAEMA, que se colocou do lado da comissão e dessa casa, no sentido de investigar, senhor presidente, investigar a fundo todas essas denúncias que estão acontecendo. Eu gostaria até de continuar, porque esse é um assunto que me revolta, mas revolta particularmente a população de Volta Redonda, diante, eu digo com todas as letras, da incompetência do INEA diante de denúncias tão graves. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, deputado Luiz Martins. Não se encontrando presente, deputado Anderson Nogueira. Senhor presidente, primeiro eu quero enviar mais uma vez os meus sentimentos e as minhas condolências, o nosso carinho ao deputado estadual Pedro Fernandes, do qual eu tenho uma grande amizade. Hoje o Corpo de Bombeiros decidiu encerrar as buscas do seu pai, no estado de Santa Catarina, o que o próprio parlamentar reconhece como um procedimento comum ao Corpo de Bombeiros, mas que ele vai continuar aí, obviamente, as suas buscas, e a gente deseja mesmo que essa angústia possa terminar logo, não só para o Pedro, como para todos os familiares, e mais uma vez envio meu carinho ao deputado e amigo, parceiro, companheiro Pedro Fernandes, que acabe logo essa angústia. Senhor presidente, eu quero pedir muito a ajuda, não só dos nobres parlamentares, mas especialmente da população do estado do Rio de Janeiro, com relação a uma ação que chegou recentemente ao Supremo, e no sorteio a relatoria caiu para o ministro Gilmar Mendes, de uma lei aprovada por essa casa, de minha autoria, que
determina um percentual para gastos do Estado com publicidade. Aliás, presidente deputado Gilberto Palmares, a primeira pergunta que deve ser feita é: o governo Pezão fazer propaganda de quê? Propaganda das mazelas? Propaganda da insegurança? Propaganda da incompetência? Propaganda dos buracos e do abandono das nossas estradas? Propaganda do quanto o interior do estado do Rio de Janeiro foi esquecido nesse período? Propaganda de que conseguiu perder 50 milhões de reais de verba do Hospital do Câncer de Nova Friburgo, a verba federal? Propaganda de quê? Essa é a pergunta essencial. A segunda pergunta é: propaganda como prioridade? O governo do estado tem outras prioridades do que fazer propaganda. Nós, nessa casa, tivemos a coragem de aprovar uma legislação que limitou os gastos de propaganda do Estado enquanto perdurar a crise, enquanto perdurar o regime de recuperação fiscal. Nesse montante, a previsão orçamentária em 2016, por exemplo, quando aprovamos a lei, era, deputado Valdec, de que o governo do Estado gastaria naquele ano cerca de 60 milhões de reais com propaganda. Nós limitamos o gasto a 6 milhões de reais. Não impedimos que o governo fizesse publicidade, mas cortamos sobremaneira esses gastos, porque naquele mesmo momento o governo do estado Pezão queria gastar com propaganda 60 milhões de reais, mas estava cortando os recursos do aluguel social das pessoas do Morro da Bumba, da tragédia da região serrana e outros que necessitavam do auxílio moradia. O governo do estado fez uma opção, preferiu cortar no social, mas manter a publicidade do governo do estado. Mas nós, nesta casa, aprovamos uma lei de minha autoria que impediu isso. Constrangido, o governador não teve outra escolha. Teve que aprovar a legislação, sancionou a lei. E aí agora a ABERT, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, entrou na justiça contra essa lei. Perdeu no Tribunal de Justiça do Rio, que entendeu que a legislação era válida. A ABERT, não satisfeita, recorreu ao Supremo e agora essa decisão está nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Obviamente não quero suscitar aqui que haja algum tipo de participação do governo do estado, utilizando-se da associação e a própria associação com seus interesses, que obviamente são legítimos, tente mudar isso na justiça. Mas a população do Rio de Janeiro precisa dizer que não concorda que o governo do estado deixe de pagar, por exemplo, o aluguel social, deixe de construir o Hospital do Câncer na região serrana, deixe de cuidar das nossas estradas, deixe de pagar o servidor público para fazer propaganda em rádio e televisão, para se divulgar, para divulgar a sua incompetência. Então, nesse sentido, eu quero pedir o apoio dos parlamentares, da população do estado do Rio de Janeiro, a assinar a petição pública fazendo pressão para que o ministro Gilmar Mendes possa dar uma decisão favorável. Igualmente fez o Tribunal de Justiça do Rio, dando legitimidade a essa legislação, impedindo o Estado de gastar milhões de reais com propaganda e publicidade. Entendo os interesses da ABERT, mas preciso dizer à mesma associação que respeito de que no momento da escolha, no momento em que tem que se priorizar, e olha, falo como jornalista, falo como homem de comunicação, como profissional da área de comunicação, mas na hora de dar a prioridade, não podemos permitir que as pessoas fiquem sem teto, que as pessoas fiquem sem atendimento médico, que as pessoas tenham dificuldade, medo por conta da insegurança pública, para que o governo gaste publicidade. Entre gastar com publicidade e dar teto às pessoas, eu fico com dar teto às pessoas.
Nesse sentido, é preciso que torçamos, mas que também façamos aquilo que podemos nesse momento, que é a pressão para que o Gilmar Mendes possa tomar uma decisão que esteja de acordo com a aprovação majoritária desta casa acerca dessa lei, com a sanção do próprio governador, que não tenho dúvida, fez muito mais por constrangimento do que propriamente por vontade, e a decisão já tomada pelo Tribunal de Justiça. Senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade mais uma vez e trazendo exatamente à tona essa campanha pela validade da nossa lei, que limita os gastos do Estado com publicidade, para falar mais uma vez do interior, o interior do Estado do Rio completamente abandonado. E hoje eu queria dar um destaque ao município de Sumidouro. Sumidouro, que é um dos maiores produtores de hortifrutis do Estado. Sumidouro, que é um município notadamente rural, com muitas estradas ainda de terra batida. Um município que tem muitas dificuldades, porque sofre também com os atravessadores, aqueles que usam o suor do produtor rural para ter benefícios e ganho em cima desses produtores rurais. Sumidouro, que recentemente tive lá, junto com o deputado federal Glauber, aprovando através de uma emenda participativa um recurso na casa de R$500 mil para o asfaltamento da estrada do bairro Vale dos Pinheiros. Sumidouro, que já teve também algumas questões com relação a estradas através de emendas parlamentares do deputado federal Glauber. Agora, o problema de Sumidouro se repete na maior parte dos municípios notadamente rurais e se repete também até na zona rural do município de Nova Friburgo, especialmente no 3º distrito, Campo do Coelho, que abrange o grande cinturão da produção agrícola do estado do Rio de Janeiro. Deputado Valdec, é muito triste ver o que a Enel está fazendo com esses produtores rurais. Cobrar o gasto com energia elétrica por estimação e trimestralmente é uma crueldade que demonstra o erro de que um serviço tão essencial não tenha o devido trato, principalmente por parte do governo federal. Algumas ações já foram tomadas em Brasília, através, inclusive, desses encontros que tivemos nesse período no interior do estado e ao longo do ano, e, inclusive, já foi fruto de reuniões em Brasília. Mas está prevista pela Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa uma audiência pública para tratar desse tema. Em resumo, somos contra a cobrança trimestral de energia elétrica. Em segundo ponto, é inadmissível que seja cobrado, especialmente do produtor cultural, o gasto com energia elétrica por valor estimado na média. Isso é um absurdo. A população honesta desse estado quer pagar sim a sua conta, mas que pague por aquilo que usou e que não pague por estimativa. Isso é roubar o cidadão e nós não admitimos que a população continue sendo roubada. Se não bastassem ser roubada por boa parte dos políticos, não pode ser roubada também pela empresa de energia elétrica. Queremos que a cobrança seja feita mensalmente e buscamos que essa cobrança seja feita dentro daquilo que o cidadão gastou e não por estimativa, como quer a Enel, principalmente na área agrícola do estado do Rio de Janeiro, onde as pessoas têm menos informação e acabam sendo penalizadas por isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Anderson Nogueira, do PSOL. Próximo orador inscrito, Sua Excelência Marcelo Simão. Não se encontrando presente, deputado Figueiredo. Não se encontrando presente, deputado Zito. Não se encontrando presente, deputado João Peixoto. Deputado Eliomar Coelho. Deputada Marta Rocha. Deputado Valdec Carneiro.
Senhor presidente, querido amigo deputado Gilberto Palmares, senhoras deputadas e deputados que ainda se encontram no plenário, uma saudação muito especial ao meu sempre deputado Robson Leite, aqui presente entre nós, que exerceu brilhantemente seu mandato na legislatura anterior. Quero fazer uma saudação, deputado Gilberto Palmares, especial, vejo aqui nas galerias, ao Fábio Lima. Fábio, uma saudação muito especial, um dos principais quadros no campo das políticas públicas de gestão da cultura no Rio de Janeiro, ele que foi representante do Ministério da Cultura no Rio de Janeiro, uma saudação respeitosa de um admirador. Deputado Gilberto Palmares, eu assumo a tribuna nesta sessão para tratar de um tema e fazer, como sempre faço, uma nota. Vou tratar, portanto, em primeiro lugar, do tema. Nós, nos últimos 2, 3 anos, temos dialogado aqui na Assembleia, algumas bancadas, vários mandatos, com demandas do movimento estudantil organizado no Rio de Janeiro. Esse movimento vem dando sucessivas demonstrações de capacidade de articulação, organização, de mobilização. Quero lembrar, por exemplo, o movimento de ocupações das escolas da rede estadual, que acabou pressionando a Assembleia Legislativa, que votou o projeto de restauração das eleições diretas para a escolha de diretores das escolas estaduais como parte da agenda de gestão democrática das escolas da rede estadual de educação. Esses estudantes têm participado ativamente de vários movimentos e jornadas e lutas mais amplas em defesa da democracia, do Estado de Direito, contra propostas apresentadas pelo governo do Estado, mesmo fora do campo da educação. Por exemplo, tem se somado conosco na luta contra a privatização da SEDAI, entre outras lutas, mas também, obviamente, também fazem lutas que lhes são específicas. E quero aqui falar sobre uma em que Vossa Excelência tem também uma atuação muito incisiva, que é a luta referente ao passe livre intermunicipal. Vossa Excelência se lembra, já tinha retornado aqui ao Parlamento, da discussão que foi relançada no Rio de Janeiro, quando o secretário de Educação, Wagner Victor, anunciou no primeiro momento que não custearia mais as passagens intermunicipais de estudantes da rede federal e de redes municipais. Isso provocou uma grande reação, que por mais que pudesse haver argumentos formais para que isso se desse, era preciso dar um tempo para que as redes federal e municipais se preparassem para a assunção de uma nova despesa de custeio. Isso fez com que o secretário recuasse por um tempo e, ao mesmo tempo, fez com que a Assembleia agisse, em diálogo com o movimento estudantil, e foi, então, aprovado um projeto. Vossa Excelência, deputado André Siciliano, eu mesmo e outros deputados assinamos para garantir a gratuidade do transporte intermunicipal para estudantes também da rede federal, também das redes municipais. Entretanto, faltou um elemento na lei aprovada referente aos cursos técnicos em nível médio de caráter subsequente. Todos sabemos que os cursos técnicos em nível médio, em geral, se organizam de 3 formas: o ensino profissional integrado à formação geral, o ensino profissional concomitante à formação geral, quando o estudante, então, faz a formação geral numa escola e a formação técnica simultaneamente em outra escola, e os chamados cursos técnicos subsequentes, quando o estudante já concluiu o ensino médio, mas permanece em nível médio para fazer a sua formação técnica, ou seja, a sua formação profissional. E a subsequência
não tinha sido registrada e garantida no projeto. E aí, na lei que foi sancionada. Então nós apresentamos um novo projeto, e de novo, Vossa Excelência, eu mesmo e outros deputados assinando a propositura, para, portanto, completar o escopo de cursos técnicos com passe livre intermunicipal assegurado. Durante a tramitação deste projeto, onde se incluía a subsequência, lembrando que o projeto garante também o passe livre intermunicipal para pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas, mas durante a tramitação do projeto, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, apresentou uma emenda estendendo a gratuidade do bilhete intermunicipal para estudantes do ensino superior de instituições públicas. Enfim, então, por que trago esse tema de volta aqui? Porque há alguns temas, deputado Robson Leite, que hoje nos visita, há alguns temas que ficam sem desfecho. Ontem eu tratei do PCCS e da saúde, e não vou me repetir aqui. Um tema que ainda está sem desfecho, embora a matéria tenha sido votada terminativamente aqui na Assembleia Legislativa e já foi promulgada com a derrubada dos vetos apostos pelo governador. Este é um outro tema que está sem desfecho. Precisamos trazer a matéria para votação para garantir os subsequentes e fazer o debate deste novo elemento que foi introduzido no projeto, que é a gratuidade do bilhete intermunicipal para estudantes do ensino superior das universidades públicas. Eu quero dizer a priori que sou favorável, considerando que ainda há um enorme déficit nas políticas de assistência estudantil e um dos componentes da chamada estrutura de assistência estudantil envolve seguramente o transporte do estudante universitário de casa para a universidade, da universidade para casa ou para o estágio, de volta para sua casa, além da alimentação, naturalmente, além da moradia estudantil. Então, é um elemento importante. Então, eu quero aqui, deputado Gilberto Palmares, pedir a Vossa Excelência, que é comprometido com o tema, que me ajude a fazer com que a matéria seja colocada em votação, tanto para completar a questão em relação aos cursos técnicos de nível médio, particularmente no que tange aos subsequentes, que falta garantir na lei, tanto para que a gente faça o debate, quem for favorável vota favoravelmente, quem for contrário vota contrariamente, para fazer o debate sobre o ensino superior, o passe livre para estudantes de ensino superior das universidades públicas. Por isso, faço aqui a menção a esse tema, muito importante. Várias entidades do movimento estudantil têm me procurado e certamente têm procurado outros mandatos também, querem completar o debate, querem ver a discussão concluída na Assembleia para que a gente possa ter, no início do ano letivo de 2019, isso já resolvido, consagrado e garantido em lei. Por último, em um minuto, menos que isso, a nota que eu disse que faria, eu quero cumprimentar aqui o prefeito Rodrigo Neves, de Niterói, por uma iniciativa, de novo, de assumir responsabilidades que não estavam na esfera do município, deputado Gilberto, mas diante do abandono, diante da situação de indigência por parte das políticas públicas estaduais de educação, a Prefeitura de Niterói recentemente assumiu a responsabilidade direta, portanto, municipalizou mais 2 estabelecimentos escolares da rede estadual. Aqui me refiro ao CIEP Esther Botelho, no bairro do Cantagalo, e ao CIEP, veja Vossa Excelência, Anísio Teixeira, leva o nome dos mais importantes educadores da história brasileira, que estava abandonado ali no limite entre o Cubango e o Fonseca. Então, quero cumprimentar o governo municipal de Niterói, na figura do prefeito Rodrigo Neves, que assume novas responsabilidades que teriam do Estado e, particularmente, no campo da educação, onde vai desenvolver um projeto que na interface da educação, da cultura, da formação profissional, do protagonismo juvenil. Por isso, faço aqui esse registro, insistindo para que Vossa Excelência nos ajude ainda mais para que o projeto do passe livre estudantil intermunicipal tenha completado a sua história aqui no Legislativo, seja garantida essa gratuidade para que o ano letivo 2019 comece sem sobressaltos, pelo menos nesse aspecto. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, Sua Excelência, deputado Carlos Osório. Não se contando presente, pediria ao deputado Flávio Serafini que assumisse a presidência dos trabalhos
para que eu possa ocupar a tribuna. Deputado Gilberto Palmares. Não se contrando. Vossa Excelência tem 10 minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que me trouxe à tribuna, eu queria rapidamente retomar o tema que foi aqui abordado na intervenção anterior. E dizer, senhor presidente, que meu mandato de deputado estadual, retomado no início de 2017, teve como um dos seus centros o debate pelo direito à educação. E garantir o direito à educação significa se preocupar com vários aspectos, inclusive com a questão do passe livre. Um aluno pobre, que tem às vezes acesso a uma escola pública de qualidade, como é o Pedro II, como é o Cefet, ele não terá garantido plenamente o seu direito à educação se o custeio do seu transporte, da sua ida e volta para a escola e para outras atividades relacionadas à sua educação e à sua cultura não for garantido. E não apenas o aluno do ensino médio, do ensino básico, do ensino do antigo pós-médio, hoje subsequente, mas também o aluno ou aluna da universidade do ensino superior. E relembrar aqui que nós gastamos boa parte da nossa intervenção aqui no plenário e nas ruas para, exatamente como foi dito pelo deputado Valdec, desarmar uma medida deletéria, nefasta, tomada pelo secretário estadual de Educação, que quis cortar, cancelar o direito ao passe livre de alunos daqui do estado do Rio de Janeiro, de filhos de famílias pobres do estado do Rio de Janeiro, com o argumento de que eram alunos de escolas municipais ou escolas federais. Eu fui, senhor presidente, a um debate no auditório, o deputado Robson Leite, do Cefet no Maracanã, e vi vários casos, como um, por exemplo, de um aluno morador de São Gonçalo, que pegava 2 conduções de Alcântara, em São Gonçalo, até o Cefet no Maracanã. E de uma família pobre. Se lhe fosse cortado o passe livre, ele teria que deixar de estudar. E nós apresentamos aqui, em maio do ano passado, um projeto de lei. Se o argumento do secretário Wagner Victor é que a lei não deixava claro o direito ao passe livre também para os alunos das escolas federais e municipais, nós redigimos um projeto de lei, apresentamos em maio, alterando a redação e dizendo que o passe livre também era destinado a alunos das escolas federais e municipais sediadas aqui no Rio. Passaram-se mais de 6 meses de luta. Luta dos estudantes, luta dos pais de aluno, luta dos professores dessas escolas. Os alunos, eu me lembro, fizeram uma manifestação, ocuparam praticamente boa parte das dependências da Alerj, provocaram uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa e aí, finalmente, resolveu-se trazer o projeto em plenário. E para ser uma luta de toda a casa, o projeto que eu tinha apresentado em maio foi então assinado por 36 deputados e deputadas dessa casa, formando uma amplíssima maioria que resultou na aprovação do projeto e em desarmar aquela medida nociva à educação do secretário Wagner Victor. Da mesma forma como aqui foi dito, agora retomou o ataque, falando do aluno do curso subsequente, que até algum tempo atrás se chamava de pós-médio. Também um projeto de lei foi apresentado à casa, assinado por vários deputados, eu sou um dos subscritores.
Então eu retomo esse tema porque eu acho que é fundamental a luta por garantir o direito à educação a todos, crianças, adolescentes, jovens e mesmo adultos que não tiveram a oportunidade de estudar e que às vezes com muita perseverança, com muita persistência, retomam os seus estudos. E dizer, senhor presidente, que esse tema é amplo. Eu, por exemplo, estarei num debate na UERJ, no movimento que adquiriu o nome do Rio que Queremos, debatendo a importância de nós fortalecermos a UERJ, ao ESO e ao ENF, instituições, universidades públicas ligadas ao Estado. Fortalecer essas universidades é fortalecer um instrumento importante para tirar o Rio de Janeiro da crise. Nós aqui, numa mobilização intensa, conseguimos um avanço importante, que foi transformar em lei o direito ao duodécimo para todas essas 3 universidades, uma questão fundamental para garantir a autonomia universitária. E essa casa deverá se debruçar nesse segundo trimestre sobre uma lei extremamente importante, a chamada Lei de Cotas, que por completar 10 anos, agora no segundo semestre, precisa ser renovada para que a lei de cotas da UERJ, da UESO, da UENF e de outras instituições públicas ligadas ao governo do Estado seja mantida. O projeto, a mensagem foi trazida a plenário, recebeu cerca de 6 emendas, eu mesmo apresentei 2 delas para garantir, como estávamos discutindo aqui há pouco, que da mesma forma como no passe livre, os alunos das escolas públicas, ligadas às escolas federais e municipais, também possam fazer jus ao sistema de cotas na escola pública, para garantir o debate, porque o sucesso da política de cotas na UERJ e nas demais universidades ligadas ao Estado, ele é suportada em vários quesitos. Os 20% de vagas reservados a negros, os 20% reservados a alunos oriundos da escola pública, os 5% reservados a alunos, filhos de famílias, de servidores, inclusive das áreas de segurança, que tenham sido mortos em serviço. Mas todos esses 45% sempre tiveram, nesses 10 anos, uma outra característica, que é o critério de renda. Alunos de famílias pobres. É óbvio que quem define esse critério é a universidade, porque a autonomia da universidade tem que ser respeitada. E o governo do Estado, ao enviar a mensagem esse ano, retirou o critério de serem alunos carentes, de serem alunos pobres. E uma das emendas que eu apresentei foi para se manter a questão de alunos carentes, segundo critérios definidos pela universidade. E esse é um debate importante que deve ser feito dentro da UERJ, dentro da UESO, dentro da UENF e que deve ser feito em toda a sociedade, porque a política de cotas deve ser mantida de forma ampla, não apenas com esses critérios que eu abordei aqui, mas garantindo ao aluno cotista o direito de permanecer na universidade. A questão das bolsas, por exemplo, que é fundamental para que os alunos carentes possam custear minimamente os gastos que têm para estudar. Por último, senhor presidente, concluindo, também dentro da mesma linha, eu vi uma matéria no Jornal do Brasil dizendo que aumentou o número de crianças de 10 a 12 anos ganhas, entre aspas, pelo tráfico. E esse é um estudo importante do Observatório da Maré, que ele diz que esse acréscimo de crianças cooptadas pelo tráfico se dá pela necessidade de filhos de famílias pobres, de comunidades populares, desde muito jovens, terem que disputar uma renda para ajudar suas famílias. E aí, senhor presidente, eu acho que é cruel, porque alunos cooptados pelo tráfico, além de tudo, significa alunos que saem da escola,
alunos que tenham seu futuro comprometido por conta disso. Eu pretendo colocar em debate, senhor presidente, vou apresentar, inclusive, a pré-candidata ao governo do Estado, que eu apoio, que é a filósofa Márcia Tiburi, a proposta de que ela tenha no seu programa de governo o compromisso de estabelecer um programa que será implementado nas comunidades populares, principalmente nas favelas, usando a lei de estágio, usando a lei de jovem aprendiz, garantindo a todos esses adolescentes, desde que estejam matriculados e frequentando regularmente ao Estado, um espaço como jovens aprendizes e como estagiários, nessa gigantesca máquina que é a máquina do Estado. É uma forma concreta, é uma forma não paternalista de tirar do tráfico, tirar do fascínio do tráfico um conjunto enorme, e eu concluo, de crianças e adolescentes, garantindo que elas continuem na escola. As crianças das famílias pobres das comunidades faveladas também sonham, também querem estudar. Para isso é fundamental que o Estado cumpra o seu papel e forneça condições para que elas tenham um mínimo de renda necessária para se manterem na escola. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Gilberto Palmares. Convido Vossa Excelência a assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Deputado Gilberto Palmares. Deputado Tio Carlos, Vossa Excelência pode assumir a presidência dos trabalhos. Para fazer uso da palavra, o novo deputado Flávio Serafini, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, deputado Tio Carlos. Hoje eu venho à tribuna tratar da mobilidade urbana, do transporte sobre barcas. No final do primeiro semestre, pouco antes do início do recesso parlamentar, a gente conseguiu derrubar nessa casa o veto ao projeto de lei de minha autoria que estabelece a obrigatoriedade da existência de linha social no trajeto Charitas-Praça 15, onde atualmente há somente uma linha seletiva no transporte de barcas. A linha seletiva custa ao redor de R$ 17,00, o que impede que milhares de pessoas moradoras das diferentes regiões de Niterói, especialmente da região oceânica, de Charitas, Jurujuba, São Francisco e Pendotiba, possam usar o transporte de barcas como alternativa para chegar mais rapidamente no centro da cidade do Rio de Janeiro. Todos nós sabemos que a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro tem um movimento pendular do conjunto de suas cidades direcionado à capital todos os dias. É na capital que está localizada a maior parte dos empregos, a maior parte das ofertas de estudo, de ensino superior e etc. Por isso, pensar o fluxo diário de pessoas das diferentes cidades até a capital é fundamental para a gente planejar a mobilidade urbana nesse conjunto de cidades, inclusive na cidade do Rio de Janeiro. Com esse intuito, a gente apresentou o projeto de lei criando a linha social na ligação Charitas-Praça 15, aprovou esse projeto e conseguiu derrubar o veto. Entre o momento que a gente aprovou o projeto e o momento que a gente derrubou o veto,
a Secretaria de Transporte lançou um edital para estabelecer uma nova concessionária a explorar o serviço de barcas, ignorando esse processo legislativo em curso. O edital apresentado pela Secretaria de Transportes é um atraso para a mobilidade urbana do Estado do Rio de Janeiro. É um atraso porque não prevê nenhuma melhoria concreta que possa levar ao fortalecimento do transporte de barcas para a região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Não há, entre os critérios, a previsão, por exemplo, para a escolha da nova concessionária, o critério do compromisso de investimento em novas linhas. Ou seja, se uma empresa que se interessar tenha como objetivo criar novas linhas e outra não tenha, isso não faz a menor diferença de acordo com o edital em curso. Assim como também não faz a menor diferença a disposição de uma empresa em participar da concorrência e reduzir a tarifa. O governo do Estado não estabeleceu esse critério, mesmo depois do nosso mandato, da Frente Parlamentar e diversos movimentos da sociedade civil terem insistido na necessidade do critério de menor tarifa ser adotado também, inclusive como mecanismo de estímulo ao fortalecimento e ao maior uso do transporte aquaviário. Lembro que há poucos anos a Ponte Rio-Niterói passou por um processo de licitação onde o critério de investimento e o critério de menor tarifa foi utilizado e o resultado foi uma diminuição no valor do pedágio. Hoje, com a posição atual da Secretaria de Transportes e do governo Pezão, se essa licitação de barcas fosse à frente, a gente viveria o paradoxo de, nos últimos anos, termos tido uma licitação para um modal que impacta diretamente no transporte individual, reduzindo o valor do pedágio, e uma licitação que impacta no transporte de massa, não reduzindo o valor da tarifa. Qual seria o resultado? Maior estímulo ao uso de automóveis individuais, menor estímulo ao transporte de massa. O que, evidentemente, é um atraso com a cara desse governo, um atraso com a cara do PMDB, que tem hoje a sua cúpula partidária presa por atender aos interesses das empresas de ônibus e não aos interesses públicos nos processos legislativos do Estado do Rio de Janeiro. E o edital é ainda mais perverso, porque ele sequer inibe o monopólio cruzado. Depois da gente vivenciar 20 anos de concessão das barcas, em que a empresa controladora da concessão era formada, principalmente no primeiro momento, por empresários de ônibus e no segundo, por uma composição entre empresários de ônibus e controladores do pedágio da Ponte Rio-Niterói, é evidente que a questão do monopólio cruzado é um problema que tem que ser combatido. Pelo atual edital, uma empresa de ônibus, a empresa que explora o pedágio, podem ser perfeitamente exploradoras do transporte de barcas. A Secretaria de Transportes não vê conflito de interesses. Afinal de contas, não viam quando contratavam, quando a esposa do ex-governador Sérgio Cabral trabalhava para a empresa de advocacia que defendia os interesses do metrô e dos trens diante do governo do Estado. O PMDB nunca vê conflito de interesse nesses casos, mas a população sofre com as consequências desse conflito de interesses. E o edital, ainda por cima, sequer previa o compromisso da nova concessionária em dar conta dos acordos trabalhistas e da manutenção de empregos. Então, o edital que não serve para nada, só para a CCR se livrar de um contrato ainda em vigor com o Estado do Rio de Janeiro. Por isso, nós fizemos uma representação ao Ministério Público e fizemos uma representação ao Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu o atual processo de licitação. E no meio desse caminho, quando o governo divulga o edital, até a suspensão pelo TCE,
A nossa lei, que cria a obrigatoriedade da linha Charitas-Praça 15, foi aprovada. E o governo do Estado e o secretário de Transportes continuam ignorando a nossa legislação. Isso é absolutamente inaceitável. Tenho repetido, servidor público que se recusa a cumprir a lei pratica o crime de prevaricação. Isso vale para o governador, isso vale para qualquer funcionário administrativo. É fundamental que o governo do Estado imediatamente inicie a operação da linha Charitas-Praça 15. Na semana passada, o governo editou uma portaria criando um grupo de trabalho para planejar o início da operação da linha Charitas-Praça 15. A gente tem tido paciência e firmeza, porque a gente entende que o início de operação da linha, obviamente, demanda um planejamento. Mas a gente entende que a lei é imperativa, no sentido de que esse planejamento e a operação devem ser imediatos. O governo do Estado tem a obrigação de apresentar um cronograma. Hoje, me reuni com a presidente do Tribunal de Contas do Estado para discutir a questão. Ontem, me reuni com o Ministério Público para cobrar também do Ministério Público uma ação no sentido de obrigar a Secretaria de Transporte e o governador Pezão a cumprirem a lei em vigor e estabelecerem imediatamente um cronograma para o início do funcionamento da Lei Charitas-Praça 15. Essa é uma lei fundamental para a mobilidade urbana, não só de Niterói, mas de toda a região metropolitana. Nesse sentido, também conversei com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, cobrando que haja uma integração de transporte coletivo com a estação de Charitas de Barca. O túnel foi feito e até hoje não transitam por ele ônibus que levem a população da região oceânica até a estação de Charitas. Para não sufocar ainda mais o bairro de Charitas e, pelo contrário, para conseguir fazer que esse movimento que se ampliou com o túnel tenha um fluxo para a cidade do Rio de Janeiro, sem sufocar o bairro, é fundamental que haja dentro de Niterói a ligação por transporte coletivo até a estação de Charitas. Deputado Gilberto Palmares. Deputado Flávio Serafini, ontem a CPI dos Transportes, presidida pelo deputado Eliomar Coelho, eu sou o vice-presidente, o deputado Pudim, o relator, debateu o tema que Vossa Excelência trouxe à tribuna e a CPI frisou exatamente o que Vossa Excelência falou. Um dos motivos extremamente forte para que essa licitação não ocorra, vários outros, é de que se há uma lei aprovada recentemente na Casa, de iniciativa de Vossa Excelência, estabelecendo a criação de uma linha social para Charitas, significa que essa questão tem que estar prevista no edital e não está. Então a CPI também ficou de fazer carga nessa direção, nessa cobrança. Mas eu queria pedir o apoio de Vossa Excelência, o deputado Tio Carlos, para duas outras questões que têm a ver com o que Vossa Excelência está tratando da tribuna. Existe a linha social e existe a tarifa social, que é essa coisa. A tarifa de Barcas hoje é R$ 6,10 para quem paga em dinheiro. A tarifa social é 95 centavos a menos, 5,15 para quem paga com cartão. Já teria acabado, não fosse uma emenda que nós aprovamos nessa casa, estabelecendo a vigência da tarifa social até 31 de dezembro de 2018. Há um projeto tramitando na casa há muito tempo, que a CPI tirou de ser assumido pela CPI, estendendo a tarifa social até 2022, sob pena de as pessoas acordarem em janeiro de 2019, principalmente a população de Niterói, pagando 20% mais caro nas tarifas. E o outro projeto, que Vossa Excelência falou, é também da integração tarifária das barcas com o VLT. O sujeito vem de Niterói, pega a barca, se ele tiver que ir para a Central do Brasil, ele tem que pagar uma outra passagem. Então, essas questões nós temos que nos juntar para suspender o edital de licitação, tendo como argumento a lei de iniciativa de Vossa Excelência, mas trazendo à pauta do plenário também essas outras questões. Sem dúvida, deputado Gilberto Palmares, ontem mesmo encaminhei ofício à CPI, solicitando que fosse pautado essa questão da lei
da linha social Charitas Praça 15. Acho que os projetos destacados por Vossa Excelência são de extrema relevância e essa casa tem uma obrigação moral com a sociedade de dar respostas na aprovação de projetos de lei que melhorem o sistema de transporte público do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que a antiga cúpula dessa casa, do PMDB, está presa, justamente por envolvimento em esquemas ligados ao sistema de transporte. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu concluo destacando que estamos agindo em duas frentes muito claras e muito firmes. A primeira, para garantir que imediatamente se estabeleça o cronograma de início do funcionamento da linha Charitas Praça 15, da linha social Charitas Praça 15. E segundo, para que o novo edital contemple o funcionamento dessa linha e contemple também, como critérios de escolha para a nova empresa, o investimento em novas linhas e a possibilidade de diminuição de tarifa. Acreditamos que, como está atualmente o edital, é lesivo para a população e é melhor que não aconteça essa concessão nos termos colocados pelo atual governo. Se esse governo não tem condições de tomar uma medida que melhore o transporte público, tamanho o seu comprometimento com os empresários de ônibus ou com as empreiteiras que atualmente controlam o serviço de barcas, que o governo abra mão, ou que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, impeçam que o governo leve à frente essa licitação. O que não dá é para a população do Estado do Rio de Janeiro ser prejudicada por mais 20 anos por um processo de licitação, de privatização das barcas que deixa em último lugar o interesse público. Obrigado. Senhor presidente, deputado, muito ligeiramente, pedir à secretaria da mesa aí, a assessoria que registre que o deputado Coronel Jairo está na casa, eu estava na presidência e devia ter feito esse anúncio quando da presidência. O que ocorre é que conosco várias vezes estava no gabinete atendendo pessoas da sociedade e acabou não fazendo o registro da sua presença. Então, eu queria solicitar aí a Secretaria-Geral da Mesa que fizesse o registro da presença na casa do deputado Coronel Jairo. Fica consignado, então, a presença de Sua Excelência deputado Coronel Jairo no dia de hoje. Com a palavra, deputado Tio Carlos. Senhor presidente, deputado Márcio Pacheco, não tive a oportunidade de me pronunciar ontem, porém hoje não posso perder e fazer um relatório, quer dizer, fazer um breve relato das dificuldades que a população vem sofrendo e a gente teve a oportunidade de, no recesso, estar nessas localidades, especificamente que eu citarei, sobre um drama que vem já se persistindo por diversos anos. É a situação da questão da água na comunidade do Andaraí. Nós temos lá um drama que, apesar de todos os esforços da SEDAI, aliás, quero aqui registrar e dizer que os sedaianos estão de parabéns, o seu diretor Marcelo Mota, sempre atendendo a população com muita competência, com muita sinceridade, mostrando que a SEDAI vem trabalhando. Porém, infelizmente, a população do Andaraí ainda não tem a água que foi prometida e principalmente comprometida com aquela população. Então, na segunda-feira agora, às 14 horas, a comunidade vai estar sendo recebida pelo diretor Marcelo Mota para que a gente busque uma solução o mais rápido possível. Aliás, também é importante que nesse recesso estivemos na Ilha da Gigoia, que aí sim a SEDAI prometeu e cumpriu, colocando ali à disposição da população da Ilha da Gigoia, que fica ali no início da Barra da Tijuca, uma ilha que está aí até no noticiário dizendo que é um paraíso. Na verdade, no paraíso não pode faltar água e que com o adensamento, com a população crescente dessa ilha, a população realmente em dezembro, no verão, sofria com a falta d'água. E graças ao empenho da SEDAI, foi feito sim uma obra até registrada, com um documentário que vai ser apresentado, porque realmente
todos os servidores, todos os funcionários da SEDAI estão de parabéns. E agora sim, a população da Ilha da Gigoia, que nunca se opôs a pagar a tarifa, vai ter água e água de qualidade. Então aqui eram 2 registros que eu quero fazer. Parabéns ao presidente Briar, está realmente dando continuidade ao trabalho da SEDAI, uma companhia que esse parlamento aqui foi uma luta e graças a Deus conseguimos até fazer com que essa injustiça, que é vender a companhia hoje com resultados tão expressivos, não só para os cofres do Estado, mas também para a população, o que esse parlamento fez de deixar com que ela pudesse ser vendida e privatizada foi uma covardia. Mas graças ao empenho também deste parlamento, nós tivemos aqui a possibilidade de tirar a SEDAI dessa garantia, suas ações servindo como garantia para o empréstimo que foi tomado junto ao governo federal. Então, de novo, parabéns à SEDAI, parabéns aos sedaianos, que o trabalho é isso. Nós estamos aqui para criticar quando a coisa não funciona, mas para parabenizar também quando realmente o cidadão, que é direito do cidadão, ter água de qualidade, água abundante. Isso é importante que a gente possa registrar também esse ganho para a população do Estado do Rio de Janeiro. Queria agora, senhor presidente, fazer aqui um apelo e, ao mesmo tempo, registrar com muita preocupação o Ministério da Saúde vem alertando a população. Temos aí uma doença como o sarampo, que pode ser perfeitamente evitada com a vacinação, e o que a gente traz hoje em números, só no ano de 2018, já mais de 1.053 crianças e pessoas, mas especificamente as nossas crianças, que não têm sido, e aí sim a responsabilidade são dos senhores responsáveis. Nós temos uma lei que é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que dá ali o atendimento com primazia, com prioridade para as nossas crianças, mas os pais, os responsáveis também têm que fazer a sua parte. É inacreditável que a gente possa retroceder nessas questões, aonde nós temos o avanço da medicina, mas por negligência, por irresponsabilidade de muitos responsáveis, pais, nós estamos aqui fazendo uma análise desse quadro que muito nos preocupa. Então aqui, de novo, é um alerta que eu faço para toda a população do nosso país. Nós não podemos deixar de jeito nenhum, quando a gente fala de doenças que são perfeitamente evitáveis com a vacinação, nós não podemos de jeito nenhum aceitar. Então, é uma constatação que a gente não pode de jeito nenhum ser cúmplice disso. E aí, através das campanhas, com o chamamento, já vimos aí as campanhas de vacinação. Nós temos uma lei, eu quando vereador fiz uma lei na cidade do Rio de Janeiro, que impõe para que a mãe possa escrever, fazer ali, no ato da inscrição do seu filho, que é um direito à educação pública de qualidade, gratuita, mas que a gente possa, no caso da lei, que a mãe tenha que apresentar a carteira de vacinação do seu filho. Isso para quê? Para que a gente possa, no ato da inscrição dessa criança na escola, nós possamos responsabilizar. E aí não só na escola pública, mas também na escola privada. Essa carteira em dia é muito importante. Essa caderneta em dia, importando, mostrando ali que as crianças estão com as suas vacinas em dia, isso para a gente, com certeza, tem um efeito muito positivo. Feito esse alerta, agora vamos para as críticas, senhor presidente. Deputado Márcio Pacheco, que preside a sessão. É inconcebível o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. É muito triste. Eu, que, enfim, tive a oportunidade, deputado Eulemar Coelho, de ser vereador da cidade do Rio de Janeiro, e nós sempre com um mandato muito crítico, mas ao mesmo tempo propositivo. Significa, quando as coisas estão ruins, nós não podemos deixar de criticar, de cobrar ações. E o que está acontecendo na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, na verdade, é uma lástima. O que o senhor prefeito Marcelo Crivella vem fazendo, e aí a crítica é contundente, sim. Hoje, quando a gente vê a situação da cidade do Rio de Janeiro, descontrole total, a questão, por exemplo, dos ambulantes,
tomando a cidade de forma desordenada. Eu não posso ser contra o trabalhador que até vítima desse desemprego cruel, onde quase mais de 13 milhões de brasileiros não têm os seus empregos, mas que a gente possa exigir um ordenamento. Não pode acontecer o que está acontecendo, por exemplo, na Tijuca, aonde os ambulantes estão praticamente na porta do comércio formal, impedindo até que aquele cidadão que quer entrar e acessar as lojas, muitas vezes eles se sentem impedidos, às vezes com produtos sendo colocados numa concorrência desigual, produtos piratas. Então tudo isso tem que ter, a Guarda Municipal tem que agir, a Secretaria de Ordem Pública tem que agir, não é com truculência não é sentando a bolacha no ambulante não, mas sim tentando mostrar a ele, primeiro, criar uma possibilidade de ele se legalizar, criar a possibilidade de realmente ele conseguir ali levar o sustento para sua família, mas que possa ter o mínimo ali de ordenamento. Então, é um apelo que eu faço ao prefeito Marcelo Crivella, entre outros problemas. Por exemplo, o que a gente está vivendo lá em Jacarepaguá, especificamente na Estrada do Sertão, onde as chuvas de fevereiro, senhor prefeito, praticamente destruíram o acesso à comunidade Bougainville, ao condomínio Bosque dos Esquilos, as pessoas mais humildes que moram bem lá em cima da Estrada do Sertão, elas estão perdendo a condição de, por exemplo, fazer uma compra de mês, porque as vans não estão conseguindo chegar nas residências. Os carros estão sendo, porque a rua que dá acesso a essas moradias, ela acabou. É uma rua de paralelepípedo que desabou praticamente. E por mais, até o próprio RJTV já fez matéria no local, a população já fez manifestação, houve o compromisso da Secretaria de Obras, da Secretaria de Conservação, em dar uma solução, e o que a gente está vendo, prefeito, infelizmente, é o abandono. Claro que se fosse na Zona Sul, prefeito, a solução já tinha sido dada. Isso não pode acontecer. Ainda mais o senhor prefeito, que ganhou a eleição com o mote dizendo vamos cuidar das pessoas. Então, é uma forma... E aí, prefeito, é isso. Se cuida das pessoas, independente se é na Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. Então, eu faço esse apelo. Por favor, mande uma equipe da Secretaria de Obras na Estrada do Sertão, dar uma solução. Acidentes já aconteceram e, graças a Deus, ainda não aconteceu uma tragédia com vítimas fatais lá. Mas está prestes a acontecer e o senhor prefeito será responsabilizado sim, porque a gente vem fazendo o apelo através dos órgãos competentes da prefeitura, é o 1746, através da mídia, através dos mandatos dos vereadores e dos deputados que são cobrados pela população. Então, aqui de novo, o Poder Executivo tem a obrigação de assumir esse problema e dar uma solução. Então, de novo, agradeço, senhor presidente, aos companheiros que somam esforços para que a gente cobre uma solução para a população. Já vi que meu tempo acabou, mas só peço mais um minuto, senhor presidente. Já vou assumir a presidência para Vossa Excelência fazer uso da palavra, mas queria aqui registrar que hoje estive na Cidade de Deus. E aí o meu apelo agora vai para o Tribunal de Contas, deputado Eulemar Coelho. Nós temos uma situação na Cidade de Deus, onde temos lá 11 escolas do ensino fundamental, escolas da prefeitura. E o Estado, que tem lá uma obra parada há 3 anos, perto de ser concluída, que é o Colégio Estadual Pedro Aleixo. Essa obra está para ser concluída. E hoje nós precisamos da participação do Tribunal de Contas, porque a empresa, para poder, o edital de licitação precisa ser aprovado e colocado na rua. E o Tribunal de Contas vai e volta. Eu mesmo já liguei para a presidente do tribunal, a doutora, que nós votamos, a doutora Mariana Montebello, pedindo, não é absolutamente passar por cima de absolutamente nada que possa ferir a legalidade, mas que possa ter uma ação mais célere, para que a gente possa, e aí sim, cobrar do secretário Wagner Victor, que em 2019 nós possamos oferecer aos jovens da Cidade de Deus o ensino médio. É muito importante, porque afinal de contas, a criança e o jovem estuda no ensino fundamental,
termina o ensino fundamental e muitas vezes, pela situação na Cidade de Deus, infelizmente, ser uma situação muito triste, onde temos lá o tráfico e os outros colégios, infelizmente, também outra realidade triste, está em região que pessoas não possam frequentar, essa criança não vai estudar. E para de estudar. E vira o que, deputado Eulimar Coelho? Vira mão de obra do tráfico, porque o Estado está ausente, não dando a oportunidade dos nossos jovens estudar. Então, o Colégio Estadual Pedro Aleixo, por favor, Tribunal de Contas, faça as exigências, porque nós precisamos. A EMOP e a Secretaria de Obras tem que ser responsabilizada por ter concluído essa obra. Falta muito pouco e o Estado mostrando lá o desperdício de dinheiro público, uma obra que está faltando pelo menos, falta pouca coisa para ser concluída, está sendo tudo hoje lá sucateado, estão destruindo, estão roubando janela, estão roubando todos os encanamentos e infelizmente a gente não consegue dar uma resposta à população. Por favor, Tribunal de Contas, esse edital, são 5 escolas no Estado, já tem dinheiro, já tem vontade política, agora falta apenas a celeridade do Tribunal de Contas para que a gente possa colocar o edital na rua e finalmente dar à população o que ela merece, respeito, principalmente na questão da educação. Muito obrigado e desculpe ter me excedido do tempo, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos. Peço Vossa Excelência que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Márcio Pacheco, que dispõe de 10 minutos. Indago ao nobre deputado Eulimar Coelho se fará uso da palavra. Então, após o deputado Vossa Excelência, quando foi chamado, não estava no plenário, após o deputado Márcio Pacheco, Vossa Excelência terá uso da palavra. Senhor presidente, deputado Tio Carlos, senhoras e senhores deputados, nobres colegas e os que nos acompanham pela TV e nas galerias. O Brasil está passando por um momento histórico nessa próxima semana, deputado Tio Carlos, e é imperativo que essa casa se manifeste. E eu quero muito respeitosamente me dirigir aos pares dessa casa, mas ressaltando que essa casa tomou posição a respeito desse tema, quando nós aqui recolhemos assinaturas para ingressar com uma moção de repúdio. Uma moção de repúdio que simboliza um posicionamento firme e da maioria da casa, do que pensa esta casa a respeito do tema que vou tratar. Nesta semana haverá, e começou hoje, uma série de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, onde haverá um julgamento sobre uma ADPF, a ADPF 442, que foi impetrada pelo PSOL, no Supremo Tribunal Federal, que busca descriminalizar o aborto até a 12ª semana e julgar assim a inconstitucionalidade parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal, código esse de 1940. Esta decisão será tomada pelo Supremo Tribunal Federal após audiências públicas que serão realizadas, cuja sua relatora, ministra Rosa Weber, designou então, ouvindo a sociedade, uma audiência pública para ouvir a população. Quero dizer, em primeiro lugar, deputado Tio Carlos, que o Rio de Janeiro, o parlamento fluminense se manifestou em sua maioria, não unânime, portanto, não se trata de unanimidade, mas democracia é isso, mas em sua maioria, os deputados assinaram uma moção de repúdio à ADPF 442, dizendo, em primeiro lugar, não ao aborto. É o que pensam os representantes do Poder Legislativo Estadual. Eu tive a alegria de consignar a assinatura de Vossa Excelência,
fui o primeiro signatário dessa moção, mas já retrata aqui o posicionamento do Estado do Rio de Janeiro a esse absurdo que é buscar o Supremo Tribunal Federal para debater um tema que é absolutamente de competência do Poder Legislativo e não do Judiciário. Demonstra, em primeiríssimo lugar, que o partido que impôs ou interpôs o recurso, a medida no Supremo, foge da arena da democracia, foge da arena do debate, porque o debate deveria ser realizado no Congresso Nacional, aonde os pares são eleitos e representam o que pensa a maioria da população. E este tema que 80% da população brasileira é absolutamente contrária, não poderia ser decidido em hipótese nenhuma pelo Supremo Tribunal Federal, e sim no Congresso Nacional, aonde os pares são eleitos pela sociedade, aonde o debate deve ser feito à luz da democracia e à vontade soberana dos eleitos e do povo. Há aqui um ativismo jurídico, há aqui uma sobreposição dos poderes, e é aviltante que essa casa não se manifestasse. Portanto, nós nos manifestamos, guardadas as divergências, guardadas as opiniões contrárias e quiçá são até favoráveis ao aborto. Não estamos aqui para buscar a unanimidade, mas estamos aqui para defender o que pensa a maioria. Isso é democracia. O Supremo Tribunal Federal decidirá sobre a vida dos brasileiros e das brasileiras, à luz do direito, sim, de defesa da liberdade da mulher, que no entendimento dos que escreveram o projeto, pasme, deputado Tio Carlos, a liberdade, ela está acima constitucionalmente do direito da vida. Ora, me permita uma reflexão um pouco mais profunda. Não há nenhum preceito constitucional que está acima do valor da vida. Nenhum. Não pode uma pátria defender a liberdade se não defender a vida. Não pode uma pátria defender o trabalho se não defender a vida. Não pode uma pátria defender a proteção e os direitos humanos se não defender a vida. Não pode. É incoerente. É inconstitucional. A Carta Constitucional defende a vida, só não dá, baseado num Código Civil brasileiro, a personalidade jurídica ao nascituro. Mas todos nós sabemos que este embrião, desde a concepção, com o seu DNA intacto, absolutamente independente, resguardado no ventre, já detém direitos. E detém direitos previstos na legislação. Combater isso é covarde. Combater isso é quem não quer debater o tema à luz da democracia. É quem não quer debater o tema à luz da legislação vigente. O partido a que eu me refiro tem todo o direito de, nos seus quadros ou até mesmo na sua ideologia, defender o aborto. Todos temos o direito. Eu pertenço a um partido que é contrário ao aborto. O que não pode é um partido não ter a coragem, presidente, de vir ao parlamento e debater conosco, não ter a coragem de ir ao Congresso Nacional e ganhar no voto aquilo que pensa a população. Estamos reféns de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Estou acompanhando o número, é incalculável a discrepância. Quero fazer aqui o meu registro.
Mais uma vez, que o que justifica a nossa moção de repúdio, a audiência pública, ela tem um número absolutamente discrepante de pessoas que vão ali falar, um número muito maior de defensores do aborto dos que são contrários ao aborto. Que audiência pública é essa? Como teremos igualdade e representatividade? Quero dizer que hoje, a despeito de que muitos pensem que isso se trata, deputado Tio Carlos, de uma pauta religiosa, e não é. Ela é constitucional, ela é jurídica. Ela é de direitos humanos de quem nasce. Porque quem nasce é homem, quem nasce também é mulher, será mulher. É uma incoerência. Os partidos que conseguem defender ovos de tartaruga são capazes de chegar aqui e não defender um embrião no ventre. É de uma insensatez atroz. Baseado no fato de que sabem que perdem no voto, e fazem então o uso óbvio, jurídico, correto deste processo, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, usam esse instrumento, sabedores que temos hoje um Supremo Tribunal Federal, que infelizmente nos parece, em sua maioria, não acreditar que a vida começa no ventre. Um erro crasso, absurdo e equivocado. Mas agora, a população está se manifestando. E repito, não se trata de uma bandeira religiosa, mas que bom que ela ainda existe. Que bom que as igrejas estão falando. Porque as igrejas não são formadas de anjos e santos, são formadas de cidadãos, que também têm direitos, e que também podem se manifestar, não por causa da sua fé, mas porque são cidadãos que acreditam num povo que defenda a vida. Então, ainda bem que existe a união dos juristas católicos, a união dos juristas evangélicos, a união espírita, a união dos homens e mulheres ateus que acreditam na vida, com ou sem religião. Ainda bem. Hoje, deputado Tio Carlos, às 15 horas, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro conclamou os seus. Dom Arani João Tempesta estava no Santuário do Cristo Redentor, com os bispos reunidos, com padres, com líderes. Eu estava lá, no meio da chuva, tocando um sino. Todas as igrejas do Rio de Janeiro tocaram esse sino. Não foi para rezar, ainda que nós pudéssemos, porque estamos no Estado democrático de direito, e quem reza também tem direito de defender o que pensa. A despeito de que hoje o que nos parece ser é que só quem não reza pode falar, só quem não reza pode dizer o que pensa, pode defender, porque quem reza parece ter perdido o direito de ser cidadão. Mas eu me orgulho em rezar, e por causa disso me tornei o pai que sou, o cidadão que sou. Mas aqui no parlamento eu não estou, e nem vim para rezar. E foi por isso, deputado Tio Carlos, Vossa Excelência também, e muitos outros que foram eleitos com o voto pró-vida, que nessas eleições sejam abolidos os candidatos que defendam a morte. Eu conclamo essa nação a não votar em ninguém que defenda a morte. E faço isso como cidadão, porque eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de me expressar. E hoje, enquanto os sinos batiam, saibam, senhores e senhoras, o Brasil acorde com o sinal dos sinos, e que os ministros do Supremo acordem amanhã pensando que um dia estiveram no ventre e só chegaram aonde chegaram porque tiveram o direito de nascer. Muito obrigado, presidente. Parabéns, deputado Márcio Pacheco, brilhante discurso, e quero aqui estar junto com você nessa luta. Nobre deputado Elimar Coelho, fazer uso da palavra, dispõe de 10 minutos de tempo regimental. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Tio Carlos, senhoras deputadas, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Relege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria
hoje abordar o seguinte tema. Daqui a pouco, alguns parlamentares do estado do Rio de Janeiro vão estar participando de uma manifestação em defesa das instituições universitárias do estado do Rio de Janeiro. Na UERJ vai haver uma atividade do movimento Rio daqui para frente. E Rio daqui para frente, nós sabemos perfeitamente que isso só poderá existir se, por exemplo, a UERJ voltar a ocupar o patamar de excelência que sempre ocupou. Se isto não acontecer, então não tem Rio daqui para frente. A importância da UERJ, Universidade de Excelência, pelos ensinamentos que passa através do conhecimento para outras pessoas, na formação de especialistas, na formação de profissionais da área da saúde, que tem cursos de pós-graduação no Hospital Pedro Ernesto, exatamente para tratar de questões de saúde de alta complexidade. Então, você vê a importância desta universidade, reconhecida internacionalmente, 5ª universidade latino-americana, e está no ranking exatamente das universidades mundiais, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Essa UERJ não pode de forma alguma ser destruída por um governo totalmente insensível e descomprometido com o saber, com o conhecimento, com a ciência, com a tecnologia, com tudo aquilo que a UERJ é responsável. E a UERJ, nobre deputado que preside esta sessão, tio Carlos, a UERJ, ela tem uma ação capilar. Ela leva o conhecimento através da capilaridade para o interior do estado do Rio de Janeiro. A UERJ simplesmente tem, para Vossa Excelência ter conhecimento, a UERJ tem nada mais, nada menos do que 7 campi. A UERJ, por exemplo, tem um campi de Caxias, Faculdade Educação Baixada Fluminense. A UERJ tem um campo São Gonçalo, formação de professores, Faculdade de Formação de Professores. A UERJ tem o campo Nova Friburgo, Instituto Politécnico. A UERJ está presente em Resende, Faculdade de Tecnologia, onde passa a ministrar cursos de engenharia. A UERJ tem o campo em Petrópolis, onde tem exatamente um curso de arquitetura. A UERJ tem um campo na Ilha Grande, Centro de Estudos Ambientais. A UERJ tem um campo em Teresópolis, Departamento de Turismo do Instituto de Geografia. Ou seja, é a capilaridade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, penetrando no interior, levando conhecimento e contribuindo de forma efetiva para a formação de jovens que, com certeza, darão uma grande contribuição para alavancar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E não só a UERJ, a UENF, Universidade do Estado do Norte Fluminense, onde funciona como uma verdadeira alavanca do desenvolvimento da região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Então é uma universidade, inclusive, criada pelo emérito e saudoso professor Darcy Ribeiro. A UENF é de uma importância fundamental, porque trabalha a formação, trabalha a educação numa região onde realmente era totalmente carente de instituições de ensino que levasse para a formação da juventude desta região
o preparo desta juventude da região para atender demandas de desenvolvimento da própria região de onde eles vivem. E ainda o ESO, Universidade do Estado da Zona Oeste, nobre deputado Tio Carlos. Vossa Excelência sabe perfeitamente que conhece toda a Zona Oeste. A Zona Oeste tem mais de 1/3 da população da cidade do Rio de Janeiro. É inacreditável. Na Zona Oeste existe instalado grandes empresas. Na Zona Oeste existe instalado grandes indústrias. Então, a universidade na Zona Oeste, ela exerce um papel fundamental na formação da juventude da Zona Oeste, formação essa que qualifica essa juventude para atender às demandas das indústrias e das grandes empresas lá instaladas. Vários cursos, não só cursos técnicos, cursos de nível superior. A UESO também, como a UENF, como a UERJ, está num processo de destruição que talvez a população do estado do Rio de Janeiro não se deu conta ainda do crime que está sendo cometido, principalmente com as futuras gerações desse nosso estado. Gerações esta que atualmente, na situação em que esse estado se encontra, não vê nenhuma perspectiva de exercer atividades qualificadas e que sejam essas atividades responsáveis por uma contribuição efetiva que a juventude possa dar para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Então nós não podemos, e eu estou falando aqui exatamente para que esta casa abra os ouvidos, para que esta casa, os seus pares, entendam a importância do significado dessas instituições universitárias para o estado do Rio de Janeiro. O que nós temos que fazer como legislativo é participar da luta no sentido de que haja o revigoramento dessas instituições, no sentido que haja o fortalecimento e, ainda mais, recursos aportados para que haja o crescimento dessas instituições. E assim como a UERJ, que já tem aí a sua ação capilar, levando o conhecimento, a especialização, a formação de profissionais para o interior do estado, que também a UENF passe a ter os recursos necessários e suficientes para adotar o mesmo tipo de procedimento, processo de capilaridade na região norte e noroeste fluminense, porque algumas cidades têm uma população cuja juventude desta cidade necessita dos ensinamentos e às vezes não os tem, porque são impedidos pelas dificuldades, inclusive de caráter econômicos, existentes nas suas vidas. E a UESO aqui no Rio de Janeiro, nós não podemos de forma alguma. O Rio de Janeiro está precisando. Se existe uma forma, um modo efetivo, um modo eficaz para que esse estado do Rio de Janeiro saia da condição de lamúria pré-falimentar que encontra-se atualmente, é exatamente através da educação, é através da formação dos seus jovens, é através dos ensinamentos que são passados exatamente para os jovens da Zona Oeste. Pelo menos pode ficar certo, aquela Zona Oeste será altamente beneficiada. Ela será não só beneficiada e no futuro altamente gratificada, exatamente pela existência da UESO naquela região e esta UESO ter produzido especialistas profissionais
qualificados para exercer atividades no âmbito do território da Zona Oeste. Então, é isto que nós temos que fazer. E esta casa tem que dar uma resposta. Essa casa não pode ficar indiferente, porque o que está se fazendo é um crime. E este crime nas nossas vistas. E nós temos a condição, como legislativo do Estado do Rio de Janeiro, exatamente de barrar o avanço desse crime. E ao barrar o avanço desse crime, significa a preservação, significa o fortalecimento, significa revigoramento das nossas instituições, das instituições universitárias do Estado do Rio de Janeiro, que são a UERJ, a UENF e a UESO. Então, eu acho que o Legislativo tem que agir, o Legislativo tem que descruzar os braços e somar aqueles braços que lá no entorno da UERJ e dentro da UERJ, daqui a poucas horas, vão estar fazendo uma manifestação essa que tem o significado de um apelo voltado para as instituições de poder do Estado do Rio de Janeiro na defesa das instituições universitárias do Estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer e então, a próxima semana, voltarei a tratar novamente deste tema, já de forma desdobrada. Parabéns, nobre deputado, sempre brilhante, Eliomar Coelho. Importante registrar que esta casa, em relação às nossas universidades, talvez tivemos aqui, deputado, nessa legislatura, poucos motivos para comemorar, mas pelo menos a questão do 10º, que era um pleito que a gente conseguiu dar a essas universidades essa possibilidade da tão sonhada autonomia. Pelo menos foi um primeiro passo. Parabéns, Vossa Excelência, sempre atento. Espero que as pessoas lembrem que a nossa UESO sequer campus tem. Vamos lá, está encerrada a sessão.